Os antigos gregos consideravam os Jogos Olímpicos o evento cultural mais importante de todos. Para os atletas, era a chance de representar sua cidade natal, honrar o rei dos deuses e conquistar fama e fortuna, além dos sonhos mais ousados. Então, hoje vamos dar uma olhada em como era ser um atleta olímpico da antiguidade. Beleza, hora de pegar a velha caixa de Wheaties e começar os jogos. Os Jogos Olímpicos remontam a 776 a.C., provavelmente. Essa data foi fornecida por Aristóteles, e embora não haja uma prova absoluta de sua exatidão, há indícios de que alguma forma dos Jogos pode realmente remontar ao século IX ou X a.C. Historiadores e arqueólogos modernos geralmente aceitam a data de 776 a.C. Além disso, Aristóteles não erraria essa data. Ele tinha pôsteres olímpicos espalhados por todo o quarto dele. Realizados em um santuário rural em Olímpia, que ficava na parte oeste da península do Peloponeso, os jogos faziam parte de um festival religioso que homenageava Zeus, o chefão do panteão grego. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu nos primeiros Jogos Olímpicos, mas várias tradições literárias afirmam que o único evento foi uma corrida de 600 pés, conhecida como Corrida do Estádio. Isso parece mais uma aposta entre 5 amigos bêbados no estacionamento do que um evento olímpico. Essa corrida foi vencida por um cozinheiro da cidade vizinha de Elis, chamado Coribos. Bom trabalho, camarada! Foi provavelmente um grande sucesso, já que os 13 primeiros festivais olímpicos tinham só esse evento. Eventualmente, eles adicionaram competições adicionais mais empolgantes, e os jogos continuaram a ser realizados em Olímpia a cada 4 anos, entre 6 de agosto e 19 de setembro, por aproximadamente os próximos 12 séculos. Ao contrário dos Jogos Olímpicos modernos, os antigos eram exclusivos para homens, mais precisamente gregos livres. Mas essa política ainda atraiu participantes variados, incluindo soldados, pastores e filósofos. Até Alexandre I, um futuro rei da Macedônia, foi autorizado a participar. Embora as mulheres fossem proibidas de competir nos jogos, algumas, como Cínisca de Esparta, conquistaram vitórias sendo donas dos estábulos dos cavalos vencedores das corridas de bigas. Isso era possível porque as regras eram semelhantes às do Kentucky Derby, onde o vencedor é o cavalo e seu dono, não o jockey. Faz sentido, já que o jockey não está correndo em lugar algum. Outras mulheres seguiram seus passos e no primeiro século d.C. passaram a competir contra homens em corridas a pé. Nas Olimpíadas antigas, cidadãos ricos tinham grande vantagem. Embora uma instalação pública de treinamento chamada ginásio tenha surgido por volta do século VI a.C., a disputa ainda favorecia muitos ricos. Atletas ricos passavam a vida comendo alimentos melhores, tinham mais tempo para treinar e podiam contratar treinadores melhores. Leva muito tempo e dinheiro para parecer uma estátua olímpica. Além disso, participar das Olimpíadas podia ser caro. Olímpia não era fácil de alcançar, então a viagem podia ser cara. Os atletas precisavam chegar um mês antes para treinar e ficavam sem renda durante todo o treino e competição, exceto se participassem de eventos locais. Atletas pobres sempre podiam tentar encontrar um patrocinador, como sua cidade natal, um rei ou uma pessoa rica, ou talvez a Gatorade. Não está claro quão comuns eram esses acordos. Os antigos olímpicos competiam diante de uma multidão geralmente cheia de entusiasmo. Os espectadores vinham do continente grego, assim como das ilhas, da Jônia e da Magna Grécia. Eles viviam em acampamentos improvisados, repletos de vendedores de comida, poetas, músicos, artesãos e filósofos. Era parecido com o Burning Man, principalmente pelas togas. Não se sabe ao certo quantas pessoas assistiram aos jogos, mas o estádio tinha capacidade para cerca de 45 mil pessoas. Curiosamente, mulheres casadas eram estritamente proibidas de assistir. Na verdade, a punição para uma mulher casada flagrada no santuário olímpico durante o festival era a morte. Os Jogos Olímpicos modernos são rigorosos com quem compartilha vídeos dos jogos nas redes sociais.
Para iniciar as festividades, os atletas entravam em um templo diante de uma estátua de Zeus, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um pedaço de carne de javali era então oferecido a eles, sobre o qual precisavam fazer um juramento prometendo obedecer às regras dos jogos. Você jura lealdade a uma costeleta de porco. Então, no terceiro dia, 100 touros eram levados até o grande altar de Zeus e oferecidos aos deuses. A dieta diária de um grego antigo consistia em coisas como pão ou mingau de milho, servido com vegetais, figos secos, queijo ou azeitonas. Como a carne era rara, o peixe era a principal fonte de proteína. Então acho que eles simplesmente jogaram aqueles 100 touros fora. Atletas olímpicos, geralmente ricos, consumiam mais carne que o grego médio porque precisavam dessa proteína extra para favorecer o crescimento muscular. Além da alimentação, os atletas também precisavam demonstrar disciplina em suas vidas, especialmente quanto à atividade sexual. Ter relações sexuais antes da competição era considerado um grande erro. Por quê? Os atletas achavam que sexo antes da competição os deixava mais fracos. Um famoso atleta chamado Cleito Machos se recusava até mesmo a discutir sobre sexo antes de competir e dizem que ele desviava o olhar quando via 2 cachorros acasalando. Não está claro como presenciar isso teria afetado seu desempenho no lançamento de dardo, mas você aproveita qualquer vantagem possível. Nas antigas Olimpíadas, atletas eram treinados por pedotribes, que ensinavam técnicas de luta, ou por gimnastes, especialistas em dietas, desenvolvimento muscular e exercícios adequados. Muitos atletas também tinham uma espécie de massagista chamado aleites, cuja função era esfregar o atleta com óleo e massageá-lo antes e depois dos treinos. Os atletas olímpicos antigos também consumiam coisas que acreditavam melhorar seu desempenho, especificamente testículos. A droga para melhorar o desempenho no mundo antigo eram os testículos. Quem não tinha testículos para comer, podia escolher entre mistura de cascos de burro com pétalas de rosa ou, se não conseguissem, comer abelhas vivas. Entendo como isso te faria correr mais rápido. Você deve ter notado que atletas olímpicos hoje usam roupas. Atletas olímpicos da antiguidade competiam nus, cobertos de azeite de oliva. Isso provavelmente tinha a ver com liberdade de movimento, mas também os deixava muito brilhantes e, presumivelmente, permitia que cegassem seus oponentes. A origem dos esportes praticados nus na Grécia Antiga ainda é debatida. Seja como for, muitos dos atletas raspavam o azeite de oliva do corpo depois de competir e o vendiam para os fãs. Legal! Vou vender isso na YB. Havia uma exceção para toda essa coisa de competição nua, os cocheiros. Veja, às vezes um deles era arrastado pelos cavalos, então poderiam usar proteção nas áreas mais sensíveis. As Olimpíadas começaram com uma corrida de 600 pés, mas novos eventos foram incluídos ao longo do tempo. A competição passou a incluir eventos equestres, como corridas de bigas e de cavalos. A corrida de bigas era o esporte mais popular na Grécia Antiga, parecendo tanto uma corrida quanto um derby de demolição. Até 40 bigas podiam correr ao mesmo tempo e os acidentes eram extremamente comuns. Como a NASCAR, porém provavelmente mais barulhento pelos cavalos. Depois das corridas de bigas, geralmente vinham as corridas de cavalos mais tradicionais, que parecem que deveriam ser menos perigosas, mas não eram. As bigas costumavam destruir a pista, e os jockeys gregos antigos, sem sela ou esporas, frequentemente eram arremessados. Os esportes de combate também eram muito populares nos jogos antigos, incluindo luta livre, boxe e o pancrácio, um tipo de luta sem restrições que era basicamente como um UFC antigo, só que, você sabe, pelados. Quem se destacava nesses esportes de combate olímpicos virava celebridade e podia ganhar fortunas em competições menores. E para aqueles atletas que conseguiam fazer de tudo, havia o pentatlo, que incluía 5 provas: disco, dardo, salto em distância, corrida e luta livre. Mas o prêmio para o evento mais improvável vai para a competição de trompetistas e arautos, que foi adicionada em 396 a.C.
Este evento genuíno, que não inventamos, ocorria no primeiro dia dos jogos, e os vencedores eram os que faziam o som chegar mais longe. O prêmio pela vitória era anunciar os vencedores das outras competições no último dia dos jogos, além de talvez ganhar uma trombeta chique. Ser um campeão nos Jogos Olímpicos modernos traz muitas vantagens. Os vencedores podem obter contratos de patrocínio, virar correspondentes esportivos ou participar do Dança dos Famosos. Mas o mundo antigo tinha sua própria versão de prestígio. Atletas vitoriosos das Olimpíadas antigas podiam erguer estátuas de si mesmos dentro do santuário de Zeus em comemoração à sua vitória. O campeão que vencia 3 vezes podia até encomendar uma estátua-retrato especial, o que, pode acreditar, não era nada barato. Na verdade, uma estátua dessas podia custar até 10 vezes o salário médio anual. Essas estátuas eram geralmente de bronze ou mármore, assim como muitas de suas bases. É como seus troféus da liga infantil. O bonequinho do beisebol no topo sempre quebrava. Os vencedores recebiam coroas de oliveira selvagem e eram cobertos com folhas e flores. Essa forma de celebração, conhecida como filovala, foi a inspiração para a prática moderna de jogar confete e fitas de papel em comemorações de vitória. Segundo histórias, os vencedores viravam tema de poemas e canções, voltavam para casa em carruagem e ganhavam muito dinheiro. Eles também eram isentos de impostos para sempre, benefício que atletas olímpicos atuais provavelmente gostariam que existisse. Muitos associam as Olimpíadas aos gregos, mas elas continuaram existindo sob domínio romano. Mas os romanos tinham uma atitude decididamente diferente em relação às Olimpíadas. A coisa toda. Eles viam as Olimpíadas principalmente como entretenimento para o público, enquanto os gregos destacavam a importância da competição. Os romanos apreciavam o espetáculo, enquanto os gregos valorizavam o conteúdo. No entanto, nem o entretenimento foi suficiente no final. O imperador Teodósio, ou possivelmente seu filho, acabou com os Jogos Olímpicos por volta do ano 400 depois de Cristo. Acredita-se que Teodósio associava os jogos aos deuses pagãos, então ele os encerrou numa tentativa de promover o cristianismo como religião do Império Romano. Os Jogos Olímpicos só retornariam em 1896. No Coliseu Romano, o público podia comer grão de bico enquanto assistia a uma execução ao meio-dia ou observava os leões. Não esses. Animais exóticos eram soltos por portas secretas da arena, vindos de espaços apertados, e a elite romana chegava a colher suor dos gladiadores para se tornar mais atraente. Os eventos realizados no Coliseu eram tão variados e elaborados que o público nunca sabia o que esperar. Hoje, vamos ver como era ser um espectador no Coliseu Romano. A entrada no Coliseu era gratuita, privilégio dos cidadãos romanos, mas os assentos eram marcados. O pódio e as primeiras fileiras eram o melhor nível, onde o imperador, as vestais e cerca de 2.000 membros da elite romana assistiam aos combates. Comerciantes, puxa-sacos do governo e patrícios ricos sentavam-se no segundo nível. O terceiro era para cidadãos comuns. A maioria dos verdadeiros fãs ficava lá. Ir aos jogos era como ir à Disneylândia, só que com Pato Donald e Pateta lutando até a morte para instruir o imperador Mickey. Durante o festival, o Coliseu recebia 50.000 pessoas, um grande lucro para os vendedores. Fora do Coliseu, comerciantes e ambulantes vendiam comida e souvenirs aos visitantes. Talvez vendessem programas com estatísticas do gladiador, semelhantes aos cards de beisebol tops da época, que podiam se valorizar rapidamente com a morte dos atletas. Tomara que o card do Mickey Mantle Maximus esteja perfeito. Quanto à comida de rua, os romanos gostavam de salsichas, grão de bico e tortas. Dentro do Coliseu, eles podiam pegar doces, vinho e petiscos. Eu tenho minhas nozes. Na verdade, não tenho nenhuma noz, desculpe. Tenho fígados de carriças, baço de texugo. Não. E claro, havia mercadorias, uma bola de madeira com uma ficha especial dentro. As fichas podiam ser trocadas por prêmios, como comida, dinheiro ou um lugar em uma ilha,
que, apesar de parecer empolgante, era apenas como os romanos chamavam seus prédios de apartamentos de vários andares. Depois que os visitantes entravam, enfrentavam o desafio de encontrar seus assentos em um estádio grande o suficiente para acomodar 50.000 pessoas. Dependendo do status, um homem podia ficar em um bom lugar no térreo ou subir de 12 a 15 andares para se sentar com mulheres e pobres, que provavelmente tinham mais dificuldade para subir tantos lances de escada. Entradas, escadas e corredores eram separados por divisórias de ferro e mármore e divididos por classe, assim como as áreas de assento. Ocupando cerca de 6 acres de terra e chegando a 12 a 15 andares modernos de altura, o Coliseu era e continua sendo o maior anfiteatro do mundo. Apesar do prédio ser grandioso, o público ficava tão apertado quanto em classe econômica de companhias aéreas americanas. Quem não estava na antiga primeira classe romana tinha assento de 38 centímetros de largura e 70 centímetros para as pernas. Agora, sem ar-condicionado e com 15 andares de escada, você estaria pronto para ver lutas sangrentas de gladiadores também. Devido ao tamanho da estrutura, quem estava nas arquibancadas altas provavelmente não via nem ouvia bem a ação. A parte mais alta do estádio de 15 andares ficava sobre um muro 5 metros acima dos demais espectadores. As multidões no topo, formadas em sua maioria por mulheres e pessoas pobres, se esforçavam para ver as lutas abaixo. Apesar do rugido da multidão chegar ao topo, quem estava nos assentos mais altos dificilmente ouvia algo do ringue. Isso reflete a situação de moradia na cidade. As ínsulas de que falamos anteriormente tinham cerca de 6 andares de altura, com o aluguel sendo determinado principalmente pelo número de escadas decadentes que o inquilino precisava subir para chegar ao seu apartamento. Podemos imaginar como era tentar convencer seus amigos a te ajudar a carregar um sofá. Uma cama embutida? Isso nem tinha sido inventado ainda. Como esperado, o imperador ocupava o melhor assento, o camarote imperial. Gladiadores lutavam diante dele e pediam clemência, muitas vezes com sucesso. O imperador decidia o destino de um gladiador só com o polegar, enquanto os espectadores aguardavam e observavam suas reações. Diferente do clichê dos filmes, o perdão era comum e gladiadores morriam mais por ferimentos graves do que por decisão do imperador. As elites romanas podiam sentar perto do imperador, que, como esperado, ficava separado dos demais espectadores. Ele tinha portas exclusivas no Coliseu para evitar a plebe e não escorregar em fezes de leão ou salsichas descartadas. Isso mostra mais bom senso que ego. Nada inflama a mentalidade de massa como a violência, e Roma já estava em decadência antes da construção do Coliseu. O sol do Mediterrâneo pode ser impiedoso no verão, mas o Coliseu oferecia alívio com o velário, nome sofisticado para uma grande cortina. O velário era um sistema de toldos ajustáveis, parecido com velas de navio, operado por uma equipe naval próxima a Roma. Com cordas e roldanas, a tripulação puxava grandes tecidos ou tiras menores sobre a estrutura para bloquear o sol. Ironicamente, isso fazia com que, mesmo vendo e ouvindo pouco, a classe mais baixa aproveitasse a sombra do Coliseu, enquanto os nobres suavam ao sol. É basicamente como ir ao cinema só para ficar no ar-condicionado. Lutas no Coliseu costumavam ter trilha sonora própria. O público se emocionava com trombetas, cornetas e órgãos hidráulicos, enquanto gladiadores lutavam entre si e contra animais exóticos. A música seguia mesmo quando o imperador avaliava se o gladiador mostrara coragem para lutar outro dia. Contudo, era mais do que simples entretenimento. Ela também era um sinal para os assistentes de palco. A música podia avisar sobre a entrada de um animal selvagem ou o início da próxima luta, assim como Stone Cold Steve Austin sabia quando correr para o ringue. O Coliseu oferecia muitos tipos de espetáculos. Embora muitas representações da arena mostrem assentos ao redor de um poço de areia, o piso tinha um layout complexo de paredes e câmaras sob uma plataforma de madeira. Cenários variados podiam ser elevados pelo piso do Coliseu, criando ambientes novos para cada espetáculo, como o Estádio Pokémon em Smash Bros.
Sob o Coliseu, havia canais de escoamento nas cavernas para drenar a arena após a apresentação naval chamada naumaquia. A plataforma de madeira e seus suportes eram retirados do piso do Coliseu e a água dos aquedutos era desviada para criar um lago artificial de até 1,5 metro de profundidade. Navios menores eram levados ao estádio para reencenar batalhas navais históricas. Muitos, especialmente quem viu o filme Gladiador, pensam que todos os gladiadores eram escravos ou criminosos condenados a morrer na arena para entreter Roma. Porém, isso nem sempre acontecia. Alguns romanos, na verdade, se inscreviam em escolas de gladiadores para se tornarem profissionais. Para aqueles que faziam isso, os benefícios de ser um gladiador vitorioso superavam os riscos inerentes ao trabalho. Gladiadores eram celebridades em Roma, como atletas hoje. Crianças romanas compravam bonecos de argila de lutadores famosos. Vencedores às vezes tinham casos com mulheres aristocráticas. Grafites de Pompeia se gabavam de sua suposta virilidade. O suor dos gladiadores era visto como afrodisíaco, por isso os romanos o usavam em cremes faciais. Diante disso, devemos supor que LeBron James coloca um pouco de seu suor em cada garrafa do sabor oficial de Sprite. Entre os vários espetáculos do Coliseu, havia a caça aos animais. Os bestiários, gladiadores treinados para lutar contra animais selvagens, enfrentavam leões, tigres, ursos, além de hipopótamos, elefantes, cervos, girafas e, supostamente, até baleias. Os bestiários lutavam contra uma combinação de animais inofensivos e potencialmente perigosos, mas os lutadores raramente corriam risco. Milhares de animais foram mortos em um só dia, muitos à distância com lanças ou arcos. Provavelmente, esse foi o método usado para a maioria das baleias, porque não dá para imaginar Russell Crowe lutando com uma baleia e vencendo. Na verdade, talvez a gente consiga imaginar isso. Apesar de ser divulgado como fato impossível, não há evidências de que cristãos foram mortos e dados aos leões no Coliseu. A ligação entre o Coliseu e o sofrimento cristão surgiu no século IV, mas só voltou a ser lembrada no século XVII. Durante o século IV d.C., o estudioso cristão e latino Lactâncio e o bispo Cesareia Eusébio escreveram sobre imperadores matando cristãos intencionalmente. Essas ações não eram política imperial, e sim eventos isolados em todo o império. O Coliseu apresentava regularmente punições conhecidas como Jogos do Meio-Dia, onde infratores da lei e prisioneiros de guerra chamados de damnati eram condenados por meio de diversos e horríveis métodos. Às vezes, os damnati eram jogados indefesos na arena para serem mortos por animais selvagens ou obrigados a lutar até a morte entre si. As lutas no Coliseu Romano eram o Battle Royale original. Após o desastroso reinado do imperador Nero e de outros 3 governantes em um único ano, o imperador Vespasiano subiu ao poder e se distanciou da imagem desagradável de luxo pessoal e opulência associada aos seus predecessores. Com propaganda e grandes projetos por todo o império, Vespasiano se apresentou como líder dedicado ao povo romano, não aos próprios interesses. Um desses projetos foi o Coliseu. Vespasiano o encomendou como espaço de entretenimento para o povo de Roma. Nos 10 anos seguintes, Vespasiano demoliu o Lago de Nero e construiu o Coliseu em seu lugar. Na época, ninguém o chamava assim. Era o Anfiteatro Flaviano, em homenagem à família do imperador. Por que hoje o chamamos de Coliseu? O próprio nome só surgiu no século XI, e a maioria dos historiadores acredita que ele vem do Colosso de Nero, uma grande estátua de bronze encomendada por Nero, que ficava perto de onde o Coliseu foi construído. Então, essencialmente, um projeto de vaidade foi substituído por outro, com a diferença de que as pessoas realmente gostaram do Coliseu. Usado por 4 séculos para exibir o coração e a alma de um império, o Coliseu se tornou o ícone de fato de Roma. Sua construção, por si só, anunciou o início de um novo ambiente político. A Segunda Guerra Mundial gerou algumas das histórias de espionagem mais incríveis do século XX. Engano, traição, duplas traições. Esses espiões já viram de tudo e até mais. Então hoje, vamos revelar as histórias de espionagem mais incríveis da Segunda Guerra Mundial que você já ouviu.
Mas antes de desmascararmos esses infiltrados, o nome verdadeiro dele pode ter sido Forrest Frederick Edward Yo Thomas, mas você pode chamá-lo de Coelho, Coelho Branco. FFE Yo Thomas, agente de espionagem com apelido digno de Matrix, costumava fotografar documentos ultra-secretos atrás das portas das embaixadas nas primeiras horas da manhã. Depois de servir 2 anos na Força Aérea Real do Reino Unido, Yo Thomas decidiu que suas missões não eram perigosas o suficiente e pediu para ser enviado à França ocupada, onde atuaria como elo de ligação entre o governo francês no exílio e a resistência. As 2 primeiras missões de Yo Thomas ocorreram sem problemas, mas durante a terceira ele foi denunciado à Gestapo e capturado por ela. Nosso herói tentou várias fugas até ser transferido para Buchenwald, na Alemanha, onde sobreviveu 8 meses de abusos antes de escapar durante um trabalho forçado. Yo Thomas liderou vários prisioneiros de guerra à liberdade nos últimos dias do conflito. Além de ser um dos melhores espiões britânicos, o legado de Yo Thomas foi eternizado na cultura pop. Ian Fleming teria se inspirado nele para criar James Bond. Em 1930, Krystyna Skarbek, de 22 anos, foi vice-campeã do concurso Miss Polônia em seu segundo casamento com o escritor e político Jerzy Biesinski. Então, 9 anos depois, a Alemanha invadiu a Polônia e tudo mudou. O casal foi para Londres, onde Skarbek acabou trabalhando para a inteligência britânica. Depois de estabelecer um sistema de mensageiros da Polônia para a Hungria, a fluente em francês foi para a França em 1944, sob o nome falso de Christine Granville. Sob esse novo nome de guerra, Skarbek se viu envolvida em várias operações de inteligência. Sua missão mais famosa foi em Gdynia, onde enganou a Gestapo e libertou 2 agentes capturados, mesmo com seu cartaz de procurada exposto em toda a sede alemã. Mesmo para os nazistas, isso é constrangedor. Apesar de ganhar medalhas da França e do Reino Unido, Skarbek foi dispensada pelo governo britânico após a guerra. Ela não pôde retornar à Polônia comunista e sua vida foi perdendo o controle. Ela acabou morando em um hotel de navio de cruzeiro em 1952, onde foi vítima de um crime cometido por um pretendente rejeitado, Denis Muldowney. Em 1935, Wilhelm Canaris achava Adolf Hitler o máximo. Ele chegou até a ser nomeado chefe da Abwehr, a inteligência militar da Alemanha. Depois, Canaris testemunhou de perto as atrocidades de Hitler na Segunda Guerra Mundial e mudou de opinião rapidamente. Para corrigir esses erros, Canaris reuniu opositores com ideias semelhantes na Abwehr e nas Forças Armadas. Ele participou de conspirações para eliminar o Führer, mantendo distância suficiente para não ser implicado. Em 1944, outra conspiração fracassada contra a vida de Hitler aconteceu, e o Führer acabou com a Abwehr completamente. Desta vez, a sorte de Canaris se esgotou e ele foi denunciado por outros torturados para obter informações. Canaris foi preso, mas só admitiu culpa no começo de abril de 1945, após a descoberta de seus diários incriminadores. Então, Canaris e seus co-conspiradores foram capturados e enforcados no campo de concentração de Flossenbürg em 9 de abril de 1945. Nazistas lendo o diário pessoal de alguém. Há algum limite para o quanto podem se rebaixar? Odette Alous nasceu na França em 1912, mudando-se para a Grã-Bretanha após se casar com um inglês em 1931. 11 anos depois, graças ao impacto de algumas fotos de guerra, Odette foi recrutada pelo Executivo de Operações Especiais britânico. Alous foi presa pela Gestapo em 1943 e foi submetida à tortura na notória prisão de Fresnes, perto de Paris. Durante vários interrogatórios, Alous se recusou a revelar o paradeiro de outros agentes em campo. Ela ganhou uma viagem com tudo pago para o campo de concentração de Ravensbrück. Após meses de espancamentos e isolamento, Alous inventou uma história sobre sua relação com Winston Churchill,
dizendo aos seus captores que seu colega espião, capitão Peter Churchill, era sobrinho de Winston e que ela era sua esposa, tornando-a sobrinha por afinidade do primeiro-ministro inglês. O oficial da SS Fritz Zorin, o cara que comandava o campo, acreditou na história completamente e decidiu que essa seria sua saída do partido nazista. Ele levou a Luz pessoalmente até as linhas americanas para deixá-la e se render, esperando que o status dela o salvasse das consequências de suas ações. Não salvou. A Luz acabou testemunhando contra Zorin e qualquer outra pessoa que tenha tornado a vida dela um inferno em Ravensbrück. Por suas ações, a Luz se tornou a primeira mulher a receber a Cruz de Jorge por atos de grande heroísmo ou de coragem notável em circunstâncias de extremo perigo. O casal Haro e Libertas Schulze-Boysen odiava o Terceiro Reich. Ambos vieram de famílias alemãs de classe alta, com Haro sendo filho de um oficial naval condecorado e Libertas, filha da nobreza alemã. Essas conexões familiares permitiram que Haro obtivesse um cargo no Ministério da Aeronáutica do Reich em 1934. Depois de entrarem, formaram um grupo de pessoas de ideias semelhantes, todos antinazistas. À medida que a década de 1940 se aproximava, a oposição privada deles rapidamente evoluiu para espionagem legítima, com grandes quantidades de informações sendo trocadas entre eles, os soviéticos e o governo dos Estados Unidos. Isso originou o apelido Orquestra Vermelha, pois eles cantavam para a Rússia soviética. Libertas aproveitava sua posição no cinema alemão para registrar crimes de guerra e transmiti-los por rádio. Mas, em 1942, um dos agentes transmitiu do mesmo lugar 2 vezes, o que permitiu à Gestapo localizar e prender o grupo, decodificando mensagens para descobrir quem mais estava envolvido. A Gestapo passou o verão caçando membros da célula da resistência até prender Haro no Ministério da Aeronáutica em 31 de agosto de 1942. E 3 dias antes do Natal, todos os membros capturados do clube de espionagem Schulze-Boysen foram eliminados. Além de inspirar o vencedor de melhor filme, o Projeto Manhattan deixou muita gente nervosa em 1944. Foi isso que iniciou a Operação Pega, tentativa do Reich de descobrir tudo sobre o progresso do projeto. O plano era simples. Usar um submarino para desembarcar os espiões Eric Kimpel e William Cuepa perto da cidade americana de Hancock, no Maine. Dissemos simples, queríamos dizer bem estranho. Após desembarcarem no Maine nevado, os espiões chegaram a Nova York em só 2 dias, o que impressiona. Eles receberam $60 mil para a missão, o que equivale a cerca de $650 mil hoje em dia, permitindo que alugassem um apartamento em Manhattan, provavelmente um estúdio sem espaço para guardar nada. Como sempre acontece com a humanidade, a ganância mostrou sua face feia e arruinou o plano dos 2 homens. Copas roubou quase todo o dinheiro e saiu para beber, o que denunciou os 2 espiões e resultou na prisão deles até 30 de dezembro. Ambos foram condenados à morte, mas como Franklin D. Roosevelt não apoiava a pena capital, as sentenças foram comutadas. Moiberg foi um jogador e treinador de beisebol de 1923 a 1939. Além de ser um jogador, Berg era altamente inteligente e multilingüe, acompanhando equipes e jogadores ao Japão para uma turnê e um jogo de exibição. Em uma viagem em 1934, Berg filmou Tóquio e seu porto do topo de um prédio. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Berg já era formado em Direito e atuava na contra-inteligência, chegando a fornecer filmagens de Tóquio ao exército dos Estados Unidos para o ataque do Little de 1942, mas não aquele com animais falantes. Berg foi lançado de paraquedas na Iugoslávia para tentar impedir o avanço alemão no desenvolvimento de armas atômicas. Para isso, Berg concentrou sua atenção no físico alemão Werner Heisenberg, aquele que bate a porta. Berg, na verdade, estava pronto para eliminar Heisenberg durante sua palestra. Com uma pistola no bolso e cápsula de cianeto, Berg assistiu à palestra e concluiu que Heisenberg não tinha desenvolvido armas, adiando assim o assassinato. Isso é deixar tudo para a última hora.
Após a guerra, Berg foi condecorado e recusou a Medalha Presidencial da Liberdade, pois não podia revelar o motivo da homenagem. Após o fim do contrato com a inteligência nos anos 50, Berg passou 20 anos com amigos e parentes, sendo evasivo sobre se ainda trabalhava em missões ultra-secretas. Ele faleceu em 1972, aos 70 anos, e foi condecorado póstumamente com a Medalha de Honra, que foi doada ao Hall da Fama do Beisebol. O cidadão albanês Aljazé Bosna foi contratado como valet pelo embaixador britânico na Turquia, e seu novo chefe com o nome tipicamente britânico de Sir Hugh Knatbull. Huggesson era notório por levar para casa documentos sensíveis e confidenciais. Com o codinome Cícero, Bosna ganhou dinheiro extra fotografando e vendendo documentos ultra-secretos à Alemanha durante 1944. Esse trabalho paralelo também rendeu bastante dinheiro, com Bosna recebendo a maior quantia já paga a um espião até então. Eventualmente, os detalhes específicos dos vazamentos apontavam todos os indícios para a embaixada em Ankara como a fonte. Apesar de quase pegarem Bosna em flagrante, ele conseguiu evitar ser descoberto na guerra. Após a guerra, Bosna descobriu de forma amarga que vender segredos ao Reich era um erro, pois todos os novos negócios fracassaram devido a pagamentos falsos dos alemães. Ele tentou processar o governo pelo que lhe era devido, mas quando isso falhou, passou o resto de seus dias como vigia noturno. Harold Cole, de Londres, teve uma trajetória marcada por altos e baixos. Começou como vilão, virou herói e terminou novamente como vilão. Parece uma citação de um filme do Batman. Cole, ex-presidiário, alistou-se no exército britânico após sair da prisão. Em uma ironia sem igual, Cole se viu novamente prisioneiro após ser capturado durante a invasão alemã à França em 1940. Ele fugiu do cativeiro, escondeu-se em Marsella e ajudou companheiros ao criar rotas de fuga com a resistência francesa. Com Cole, muitos escaparam da França ocupada em busca de uma vida melhor. Ponto para Cole. Cole foi capturado mais uma vez. Mas desta vez, a Gestapo conseguiu convencê-lo a se tornar um informante, deixando de trabalhar para a resistência francesa e passando a agir diretamente contra eles. 50 combatentes da resistência capturados foram executados pelos alemães como resultado disso. Ok, precisamos tirar esse ponto dele. Após a guerra, britânicos e franceses ficaram irritados com Cole e passaram a caçá-lo. Ele foi capturado e preso numa prisão da OTAN, em Paris, mas escapou novamente em novembro de 1945. A polícia francesa acabou encontrando-o em 8 de janeiro de 1946 e o eliminou. Agora, ele descansa em uma sepultura de indigente sem identificação. A guerra é um inferno, até para espiões como nós. A Milton Bradley Corporation produziu alguns dos jogos de tabuleiro mais memoráveis para todas de família da história, incluindo clássicos como Operação, Candyland e Chutes and Ladders. A empresa e seus famosos jogos têm uma história incomum, menos inocente do que parece. Hoje, vamos explorar a história bizarra dos jogos de tabuleiro da Milton Bradley. Vamos começar! É engraçado pensar que a decisão de um homem de deixar a barba crescer poderia mudar a vida de outro homem para sempre. Mas foi exatamente assim que Milton Bradley acabou entrando no ramo dos jogos. Bradley nasceu em Viena, Maine, em 1836. Aos 20 anos, ele abriu a primeira loja de litografia colorida em Springfield, Massachusetts, onde imprimiu e vendeu uma imagem do candidato republicano à presidência, Abraham Lincoln. Embora Lincoln não fosse muito conhecido na época, as litografias fizeram sucesso inicialmente. Veja, Abraham Lincoln não usava barba, até que, segundo conta a história, uma menina de 11 anos escreveu uma carta para ele, dizendo que seu rosto ficaria muito melhor com uma barba, porque seu rosto era muito magro. Como Lincoln superou o body shaming, a criança também notou: todas as senhoras gostam de barba e iriam convencer seus maridos a votar em você, tornando-o presidente. Apesar de possivelmente apócrifa, Lincoln deixou a barba crescer e se tornou um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos. Historiadores divergem sobre o impacto da barba em sua popularidade, mas alguns acham que ajudou.
Porém, a barba também arruinou a carreira de Milton Bradley, pois fez com que clientes exigissem reembolso das litografias de Lincoln sem barba, tornando-as sem valor. Bradley queimou as litografias restantes e saiu em busca de um novo produto para vender. Inspirado por um jogo de tabuleiro importado que ganhou de um amigo, decidiu que seu principal produto seriam jogos de tabuleiro. Ele se dedicou e no fim de 1860 lançou seu primeiro jogo, o Jogo Quadriculado da Vida. Mesmo bem-sucedida como editora de jogos de tabuleiro, a companhia Milton Bradley quase faliu no início da Segunda Guerra Mundial. Para apoiar o esforço da Segunda Guerra e evitar dificuldades financeiras, a corporação passou a fabricar mísseis e articulações de trem de pouso para caças. Espero que essas peças fossem bem mais difíceis de perder que as de eixo e aliados. Uma reviravolta inesperada para uma empresa de brinquedos infantis, mas que gerou lucros, salvou a empresa e ajudou soldados americanos. Quando Milton Bradley criou o Jogo da Vida Quadriculado, era bem diferente do jogo moderno que conhecemos. O Jogo da Vida perde a graça na terceira hora, quando ainda se paga o empréstimo estudantil. $80 mil por um diploma de estudos de gênero? Como é permitido fazer esse empréstimo? Enquanto a versão atual é apenas diversão, a original ensinava moralidade. O Jogo da Vida original possuía casas positivas como honestidade, coragem e sucesso, e negativas como pobreza, ociosidade e desgraça. O objetivo do jogador era conquistar em sua jornada aquilo que o tornasse mais próspero e evitar aquilo que retardasse seu progresso. Então, basicamente, desde que você não seja preguiçoso e fique longe de escândalos, você vai ter sucesso na vida, a menos que caia na casa do suicídio. É isso mesmo que você ouviu, uma casa do suicídio. A versão antiga parecia mais realista. Jogadores que caíam nela perdiam automaticamente, explicado pelo nome da casa. Em relação à casa do suicídio, as regras simplesmente diziam: quem cair no suicídio é eliminado do jogo. Só em 1960, o jogo passou por uma reformulação, optando por casas sobre eventos da vida, como serviço de júri e adoção, em vez de ociosidade e desgraça. O serviço de júri não é divertido, mas é melhor que a casa do suicídio. Ao pensar na Guerra Civil, você provavelmente lembra de estrategistas como Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, Homem de Ferro e Capitão América. Você provavelmente não pensa em jogos de tabuleiro, especialmente versões pequenas. Porém, durante a Guerra Civil, soldados passavam longos períodos sem opções de lazer. A Milton Bradley Company fez o possível para ajudar a aliviar esse problema, produzindo versões em miniatura de xadrez, damas e outros jogos. Essas versões de viagem eram enviadas para os soldados da União. Na verdade, a criação de Bradley, o Jogo Quadriculado da Vida, foi o primeiro jogo de viagem do país. Em 1946, a professora Eleanor Abbott estava se recuperando da poliomielite em um hospital em San Diego, Califórnia. Como ainda faltavam décadas para existirem reprises de séries em streaming, ela usou seu tempo livre para criar um jogo para as crianças com poliomielite que dividiam o quarto com ela. Esse jogo acabou se tornando o agora clássico Candyland. Abbott fez o jogo de tabuleiro muito colorido e imaginativo porque ele foi criado para servir como distração para crianças acamadas e gravemente doentes. Ela pode ter desenhado a arte, mas ninguém sabe ao certo. As crianças com pólio ajudaram Abbott a testar o jogo e sugeriram que ela o vendesse a Milton Bradley. A Milton Bradley comprou o jogo e o lançou em 1949 como um produto para preencher catálogo, já que o principal da empresa na época eram materiais escolares. O Candyland original, vendido por $1, fez tanto sucesso que superou o antigo líder da Milton Bradley, o tio Wee Gilly, tornando a empresa uma forte concorrente da Parker Brothers. Candyland segue muito popular e quase virou filme em 2012, mas uma ação judicial sobre personagens interrompeu a produção. Até o rei de Candyland lida com direitos autorais. Não tem como escapar? Originalmente chamado de Pretzel, Twister foi co-criado por Charles Foley, que teve a ideia de um jogo que usava pessoas como peças, e Neil Rabens, que criou o tapete colorido. A
Milton Bradley adotou rapidamente a ideia. Embora Twister pareça um jogo inocente e tenha entrado no Hall da Fama dos Brinquedos, em 2015, sua experiência interativa já foi vista como ousada. Em 1966, o jogo foi considerado inadequado para o catálogo da Sears e chegou a ser chamado de Twister, sexo em uma caixa, o que pode ter ajudado a aumentar as vendas. Devido à reação negativa, Milton Bradley parou a produção do jogo. Felizmente, para Milton Bradley e os criadores do jogo, Johnny Carson e Eva Gabor jogaram Twister no The Tonight Show ainda naquele ano, e essa aparição na TV mudou tudo. O quadro revitalizou a imagem do jogo, e em 1967, cerca de 3 milhões de edições já haviam sido vendidas. Se você já jogou escorregadores e escadas e pensou, esse jogo poderia ter mais cobras, então, meu amigo, temos uma novidade para você. Acontece que Escorregadores e Escadas foi baseado em um jogo indiano chamado Cobras e Escadas. Nos dois jogos, os jogadores devem subir do quadrado inferior ao superior, mas enquanto Escorregadores e Escadas agora é amplamente jogado como uma corrida baseada na sorte, Cobras e Escadas originalmente representava a jornada da vida e as implicações das virtudes representadas pelas escadas e dos vícios representados pelas cobras. A versão indiana também trata de planos de existência e reencarnação, o que pode interessar as crianças. Talvez Escorregadores e Escadas aborde isso em uma expansão. Às vezes, Ironia é uma música animada da Alanis Morissette, e outras vezes é meio que uma decepção. Veja, por exemplo, a história de John Spinello, que criou o protótipo do jogo de tabuleiro. Operando como um projeto escolar em 1964, ele tirou nota máxima no trabalho e vendeu os direitos à Milton Bradley Corporation por $500, equivalente a cerca de $4.500 em 2022. Isso não é pouco dinheiro, exceto se comparado aos $40 milhões que a Milton Bradley ganhou com a operação desde a compra. Onde está a ironia? Em 2014, Spinello precisou de uma cirurgia, mas não podia pagar. Seu plano de saúde não cobria procedimentos orais, deixando-o com uma dívida de $25 mil. Spinello fez financiamento coletivo e até vendeu o protótipo original da operação para arrecadar dinheiro. Admiravelmente, a Hasbro, atual proprietária da Milton Bradley, interveio para comprar o protótipo e Spinello acabou conseguindo pagar pela cirurgia. Em 2019, ele era motorista de Uber em Chicago e viajava pelo país contando sua história e vendendo cópias autografadas da operação para arrecadar fundos para a caridade. Nada mal para quem criou um jogo que nos fez odiar baldinhos impossíveis de pegar. A Grande Depressão, que durou aproximadamente de 1929 a 1939, marcou um período de extrema dificuldade financeira para muitas pessoas. Então, a Milton Bradley Corporation criou uma distração das dificuldades econômicas ao lançar um jogo chamado Easy Money, em 1935, que dava a todos enormes pilhas de dinheiro para brincar. Nada alivia o estresse de um apocalipse financeiro como perder milhares de dólares fictícios para sua avó. O jogo lembrava bastante o Monopoly da Parker Brothers, mas tinha diferenças importantes. Por exemplo, os jogadores iniciavam com $2 mil, não 1.500, e ganhavam $250 ao completar o tabuleiro, em vez dos 200 usuais. Ok? Talvez as diferenças não fossem tantas, então Easy Money seria uma cópia do Monopoly? Mais ou menos. Na verdade, o Monopoly já não era tão original desde o início. Monopoly foi inspirado em O Jogo do Proprietário, criado por Elizabeth Magie em 1904 para criticar quem acumulava riqueza. Diferente do atual, onde é preciso virar magnata imobiliário para vencer, Monopoly foi criado por Charles Darrow após perder o emprego na Grande Depressão. Ele tentou vender sua ideia para a Milton Bradley, que recusou. Depois, a Parker Brothers comprou e vendeu Monopoly com sucesso. Na verdade, foi um sucesso tão grande que Darrow foi o primeiro inventor de jogos a se tornar milionário. Nada mal para um jogo que ninguém consegue realmente terminar.
Ao verem o sucesso da ideia de Darrow, os donos da Milton Bradley lançaram Easy Money para competir. Mas a Parker Brothers os processou por cópia e venceu. A Bradley teve que licenciar as patentes do Monopoly e criar uma nova versão do jogo. Curiosamente, Elizabeth Mag já tentara vender o jogo dos proprietários a Parker Brothers. Eles recusaram e depois acabaram ficando com o Monopoly. Ela acabou vendendo sua patente para Parker Brothers, que provavelmente comprou para evitar que ela processasse a empresa por causa do Monopoly. E.T., clássico dos anos 80, é tido como um dos melhores filmes de aventura familiar. E.T. recebeu prêmios, impulsionou carreiras de superestrelas e gerou inúmeros produtos licenciados. Um desses produtos licenciados, no entanto, é notório por ser o pior videogame de todos os tempos. Hoje, vamos falar sobre como o videogame E.T. faliu a Atari e acabou em um aterro sanitário no Novo México. A Atari Incorporated foi uma empresa americana que mudou radicalmente a visão dos Estados Unidos sobre videogames nos anos 70 e 80. A Atari foi fundada por Nolan Bushnell e Ted Dabney em 1972 e sua importância na história dos videogames não pode ser exagerada. A empresa criou o gabinete de arcade de videogame e a indústria moderna de videogames como conhecemos hoje. A Atari começou sua vida inicialmente como uma empresa de videogames chamada Seizai. Se você não conhece essa palavra, ela significa coisas conectadas ou correspondentes. Aqui referia-se à ligação entre os dois fundadores. Tanto Bushnell quanto Dabney estavam trabalhando com uma empresa de manufatura chamada Nothing Associates para criar um computador independente com tela dentro de um gabinete que seria ligado a um moedeiro e permitiria que um jogador embarcasse em uma aventura por 25 centavos por tentativa. No fim, chegaram a um impasse com a Nothing Associates e firmaram parceria com a Bally Manufacturing para fabricar gabinetes de videogame e máquinas de pinball. A parceria de Bushnell e Dabney foi bem sucedida e eles seguiram criando jogos para a Bally, inclusive oferecendo seu novo videogame, o Pong. No entanto, a Bally não se interessou. Então, Bushnell e Dabney construíram sua própria máquina de Pong e a instalaram em uma Walgreens local para ver se atrairia o público. E olha, atraiu mesmo. Pong fez tanto sucesso que instalaram gabinetes em vários bares e restaurantes locais. Cada máquina rendia cerca de $400 por semana. Em 1972, a dupla fundou a Atari Incorporated. Bushnell pensou muito sobre o nome da nova empresa. Todos os nomes que ele estava considerando eram derivados do jogo Go. Atari é quando as pedras estão em maior risco de serem capturadas. Considere isso como a versão do jogo para situações mais perigosas, um último recurso. Em 1973, Nolan já tinha um plano para dividir e conquistar o mundo dos jogos. Com o surgimento dos videogames, as máquinas de pinball presentes há décadas continuavam por toda a parte. O problema era que os distribuidores de pinball exigiam direitos exclusivos sobre os jogos quando a Atari os apresentava. Então, como Bushnell resolveu esse problema? Bem, Bushnell criou uma empresa paralela com seu vizinho, Joe Keenan, chamada Key Games. A Atari vendia um jogo de pinball, depois trocava o nome e Joe Keenan vendia para outro distribuidor. Basicamente, eles estavam ganhando o dobro do dinheiro pelo mesmo esforço. Isso permitiu que Joe Keenan fosse promovido a presidente da Atari. Steven Spielberg é provavelmente o diretor de cinema comercial mais bem-sucedido de todos os tempos. Depois de ganhar espaço na nova Hollywood, ele criou um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos, E.T., o extraterrestre. No mundo de hoje, é um pouco difícil compreender o quanto o cinema de gênero era menosprezado nas décadas de 60 e 70. Muito disso mudou graças a Spielberg. Ele transformou ideias como alienígenas e animais gigantes de histórias sensacionalistas em contos humanos emocionantes que conquistaram uma geração. O filme E.T. é reconhecido por popularizar a ficção científica para uma geração.
Ele pegou as ideias de invasores alienígenas e viagens espaciais e as virou de cabeça para baixo. Spielberg criou um mundo cinematográfico onde o alienígena não era seu inimigo, mas sim seu melhor amigo perdido há muito tempo. E com essa intimidade emocional veio o merchandising. E é assim que, eventualmente, teremos ET, o extraterrestre, o videogame. A Atari lançou um console de videogame doméstico em 1977. Inicialmente, ele foi chamado de Atari VCS. Mais tarde, ele seria renomeado para Atari 2600. O 2600 foi lançado originalmente por $199 americanos e vinha com 2 joysticks e o jogo Combat. A Atari vendeu inicialmente cerca de 375 mil unidades. 1978 não foi tão bem assim. A Atari, antecipando um grande aumento nas vendas, fabricou 800 mil unidades. Apesar disso, as pessoas não compravam o videogame. E no final de 1978, apenas 550 mil unidades haviam sido vendidas. Até esse momento, todos os jogos produzidos para o sistema de videogame da Atari tinham sido programados e criados internamente. Buscando diversificar, decidiram expandir e contratar desenvolvedores terceirizados. A indústria dos videogames ainda era basicamente controlada pela Atari nesse momento, mesmo com novos concorrentes surgindo aqui e ali. A Activision, criadora de Kaboom e Pitfall, foi uma das desenvolvedoras terceirizadas contratadas para produzir jogos. A Activision foi criada por 4 ex-funcionários da Atari, refletindo a rápida expansão do mercado. A Atari começou a adquirir licenças de jogos de arcade populares e a adaptá-los para o Atari 2600. Pac-Man, que foi desenvolvido pela Namco, vendeu quase $10 milhões em cartuchos. A Atari encontrou sua fórmula: encontrar licenças que as pessoas já conheciam, transformá-las em jogos e depois sentar e deixar o dinheiro entrar. Entrando na temporada de festas de 1982, a Atari conseguiu uma licença que eles achavam que seria sua galinha dos ovos de ouro. O extraterrestre. Howard Scott Warshaw foi selecionado para programar o jogo, sendo a aposta mais segura da Atari. Após se formar na Universidade Tulane, Warshaw foi contratado pela Hewlett-Packard como engenheiro de sistemas multiterminais. Em 1981, ele foi contratado pela Atari como designer e programador de jogos. O primeiro grande sucesso de Warshaw na Atari foi o jogo Yars' Revenge. Originalmente, era para ser uma adaptação do jogo de arcade Star Castle, mas Warshaw transformou-o em algo totalmente único. O jogo virou uma história de moscas domésticas mutantes enfrentando alienígenas. Depois, foi selecionado para adaptar o famoso filme de Spielberg, Os Caçadores da Arca Perdida, para videogame. Esse jogo foi um enorme sucesso. Na verdade, Os Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro videogame baseado em um filme. Howard estava em alta. Ele era o melhor designer na melhor empresa de videogames. ET, o extraterrestre, era uma escolha óbvia. A tarefa que a Atari havia dado para Warshaw era nada menos que Hercúlea. Esse não era um projeto que viria de bandeja para ele. ET era um delicado exercício de equilíbrio. O filme foi um sucesso enorme e o prazo para o jogo era quase desumano. O jogo ET teve que ser programado em 6 semanas para ser lançado nas festas de fim de ano. A Atari, enfrentando dificuldades financeiras, precisava que o jogo fosse um sucesso. Ruim. Quero dizer, realmente ruim. No jogo, você joga como ET enquanto ele tenta atravessar vários campos cheios de buracos no chão. O jogador precisa tentar não cair nesses buracos. Se isso ocorrer, eles devem usar as habilidades de ET para tentar voar para fora. O jogo é basicamente isso. Acredite se quiser, Warshaw fez o impossível. Ele conseguiu. O jogo foi lançado a tempo para a temporada de festas, mas todo o esforço dele foi em vão. O jogo foi duramente criticado, ninguém gostou dele. A maioria das pessoas achou o jogo extremamente difícil de jogar,
sem sentido, sem história e com uma ligação muito fraca com o filme. O jogo virou o maior fracasso comercial dos videogames. Desde então, ET foi batizado como o pior jogo de todos os tempos. Para piorar, em 1983, o mercado de videogames entrou em colapso, o que não ajudou em nada. No Japão, isso ficou conhecido como choque da Atari. Resumindo, foi uma grande recessão que atingiu o mundo dos videogames. O choque da Atari durou de 1983 a 1985. O colapso ocorreu devido à saturação do mercado, excesso de consoles e ao menor interesse neles em relação ao aumento do interesse por computadores pessoais. Essa onda de retração nos negócios, junto com a grande derrota que foi ET, dizimou a Atari e a empresa foi colocada à venda. Uma lenda começou a circular pelos bastidores do mundo dos games, dizendo que, em setembro daquele ano, a Atari supostamente levou 14 caminhões carregados de cartuchos para o deserto do Novo México e os despejou em um aterro sanitário. Essa história virou lenda urbana entre gamers por décadas. Depois, a Atari foi vendida a Jack Tramiel, fundador da Commodore. Ela continuou por um tempo, mas depois foi oficialmente encerrada. Então a pergunta é, isso aconteceu mesmo? A Atari realmente levou toneladas de cartuchos de ET para o deserto? Em 2014, o roteirista de X-Men 2 e Hulk, Zack Penn, decidiu responder a essa pergunta de forma definitiva. Ele produziu e dirigiu um documentário chamado Atari, Game Over, sobre sua busca para descobrir o que havia naquele aterro sanitário do Novo México. O filme foi anunciado pela primeira vez em 19 de dezembro de 2013. Penn e sua equipe trabalharam nele por anos. Eles encontraram todos os funcionários originais da Atari, inclusive criativos, e fizeram muitas entrevistas com fãs. Cada um dava uma resposta diferente e até os registros oficiais eram inconsistentes. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Depois, Zack Penn organizou uma escavação no aterro para verificar se havia cartuchos de ET ali. Um grupo viajou até o aterro sanitário de Alamogordo, no Novo México, em 26 de abril de 2014. Até celebridades estavam presentes. Ernest Cline, autor de Ready Player One, Nolan Bushnell, Howard Scott Warshaw e legiões de fãs. A escavação durou cerca de 3 horas, mas ao final, eles realmente encontraram os cartuchos de ET no fundo do aterro. As Olimpíadas de Munique, de 1972, deveriam ser o arco de redenção da Alemanha, já que da última vez que sediaram, quem estava no comando era um cara chamado Adolf. Mas esse sonho olímpico mundial cheio de alegria rapidamente se tornou um pesadelo, sendo um dos eventos mais infames da história dos Jogos. As tensões de longa data entre Palestina e Israel explodiram em 5 de setembro de 1972, quando um grupo de terroristas armados invadiu a Vila Olímpica e fez treinadores e atletas israelenses reféns. Esse foi o tema do drama histórico Munique, de 2005, estrelado por Eric Bana, que retratou nas telonas a situação dos reféns e suas consequências sangrentas. Hollywood costuma exagerar, tornando difícil saber o que de fato ocorreu naquele dia. Então, hoje vamos maratonar a verdadeira história das Olimpíadas de Munique. Por enquanto, é hora de voltar no tempo. Imagine isso, você é a Alemanha Ocidental. Você está sediando as Olimpíadas de 1972. A última vez que isso aconteceu foi em 1936, quando os Jogos foram apelidados de Olimpíadas Nazistas por um motivo extremamente literal. A pressão está sobre Munique para se diferenciar significativamente daqueles tempos lamentáveis, assim como dos alemães orientais apoiados pelos soviéticos. Para criar um clima leve nos Jogos, a segurança foi propositalmente mais relaxada e discreta. Esse fato não passou despercebido pela delegação israelense nem por suas famílias, que temiam serem alvo de ataque. Autoridades alemãs confirmaram uma ameaça à equipe de Israel 3 semanas antes de 5 de setembro, mas não agiram, facilitando a violência que se seguiu.
A primeira semana das Olimpíadas de Munique de 1972 foi tranquila e teve vencedores lendários, como a equipe feminina de ginástica da União Soviética, que conquistou o ouro. Mark Spitz, nadador americano, conquistou um recorde de 7 medalhas de ouro e garantiu seu lugar nas caixas de cereal Wheaties, nos Estados Unidos. A vitória de Spitz foi destaque só por algumas horas antes do caos começar. Nas primeiras horas do dia 5 de setembro, 8 membros do grupo militante palestino Setembro Negro, disfarçados com máscaras de esqui, infiltraram-se na Vila Olímpica com um único destino em mente: os quartos onde a delegação israelense dormia. O Setembro Negro era ligado ao Fatah, que integrava a Organização para a Libertação da Palestina, cujo objetivo era eliminar Israel e criar um Estado palestino. Eles achavam que o melhor para atingir esse objetivo era cometer atos de terror e violência contra alvos israelenses, americanos e europeus, vistos como responsáveis por sua opressão. Invadir o evento esportivo mais assistido do mundo era uma ótima forma de destacar sua causa. Ao descobrir os apartamentos da delegação israelense, os terroristas tentaram forçar a entrada. O juiz de luta livre, Yosef Gutfreund, tentou bloquear a porta, enquanto o treinador de levantamento de peso, Tuvia Sokolovski, pulou descalço pela janela do quarto para escapar. Yosef Romano, levantador de peso, e o treinador Moshe Weinberg tentaram reagir aos terroristas, mas foram baleados como exemplo para impedir novas tentativas heróicas. Quando o Setembro Negro tomou os apartamentos, já mantinha 9 atletas e treinadores reféns. Cerca de 30 minutos após o ataque começar, os terroristas divulgaram sua lista de exigências. Os reféns estavam sendo usados para exigir a libertação de 328 palestinos e não árabes presos em Israel, incluindo 2 militantes alemães, Andreas Baader e Ulrike Meinhof. As autoridades receberam 4 horas para decidir sua resposta, caso contrário, os reféns começariam a ser eliminados um a um, com um prazo final às 9 horas da manhã. Um grande problema das exigências dos terroristas aos oficiais da Alemanha Ocidental era que eles não tinham jurisdição em Israel e não podiam libertar prisioneiros. Quando contataram, a primeira-ministra israelense Golda Meir recusou libertar alguém, alegando impacto negativo na segurança de seu povo. Temia-se que eles sofressem novos ataques se o de Setembro Negro tivesse sucesso. Oficiais da Alemanha Ocidental tiveram dificuldade em negociar sem que Israel aceitasse as exigências. Em vez disso, a Alemanha ofereceu grandes somas de dinheiro no lugar da libertação dos prisioneiros. Tudo o que os terroristas precisavam fazer era dizer o valor desejado, mas eles não estavam interessados em dinheiro. O preço continuava o mesmo: mais de 200 prisioneiros palestinos em troca dos 9 reféns. Apesar do fracasso das negociações, os terroristas adiaram o prazo por algumas horas. Isso permitiu que as autoridades organizassem secretamente várias tentativas de resgate fracassadas. No entanto, com cerca de 4.000 repórteres olímpicos e várias equipes de TV filmando na época, qualquer tentativa de salvar os reféns estava sendo assistida em tempo real pelos terroristas. Os jogos foram deixados de lado quando a situação dos reféns ganhou destaque diante de cerca de 1 bilhão de espectadores. Os terroristas conseguiram a atenção desejada. Israel mantém sua política de não negociar com terroristas. Então a libertação dos prisioneiros só ocorreria com uma mudança milagrosa de opinião. Negociadores conseguiram que os militantes aceitassem um acordo. Os terroristas aceitaram sair da Vila Olímpica com os reféns para embarcar rumo ao Cairo, Egito, onde seguiriam as negociações. Escapar com vida, uma viagem gratuita para o Egito e ainda com os reféns parecia um ótimo acordo. Os terroristas não tinham conseguido a libertação de nenhum prisioneiro, mas, em suas mentes, tinham chamado a atenção para sua causa e poderiam continuar as negociações. Além disso, tinham pouquíssimas outras opções. Então o Setembro Negro aceitou. A verdade sobre a proposta de levá-los de avião ao Egito, feita pelas autoridades da Alemanha Ocidental, era uma armadilha, como você deve ter suspeitado se já viu algum filme. As autoridades alemãs nunca pretendiam permitir que os terroristas levassem os reféns para outro país sem punição. As autoridades ficariam escondidas ao redor da base aérea para emboscar militantes e libertar reféns.
Era a última chance deles, mas tudo saiu terrivelmente errado. Quando colocadas em uma situação tensa de vida ou morte, a maioria das pessoas gosta de pensar que seria como o Rambo, eliminando heroicamente os vilões e salvando o dia. Na verdade, isso é difícil, principalmente se precisar improvisar. Naquela época, as forças de segurança alemãs e de outros países não tinham preparo ou treinamento para contra-terrorismo ou táticas policiais, algo que nem era cogitado então. Os policiais alemães, designados como atiradores de elite, não tinham treinamento de sniper nem equipamento especial, como lentes telescópicas ou visão noturna. Eles nem sequer tinham coletes à prova de balas para proteger o pequeno contingente de pessoal que foi destacado para uma operação que provavelmente deveria ter contado com mais agentes. Os policiais que fingiriam ser pilotos e tripulantes desistiram do plano no último segundo por falta de plausibilidade e desvantagens táticas. Isso deixou o avião suspeitosamente vazio. Às 22, por mais de 18 horas, desde que os reféns foram inicialmente feitos, Setembro Negro levou seus cativos para helicópteros que os aguardavam, que os levaram até a base aérea de Fürstenfeldbruck. Ao chegarem, 2 sequestradores inspecionaram o avião e descobriram que não havia pilotos, elemento crucial para o plano de fuga. Percebendo algo errado, voltaram aos helicópteros, onde as autoridades aguardavam. A polícia atirou nos terroristas, que revidaram, iniciando uma troca de tiros caótica, que seguiu após a meia-noite. O tiroteio foi uma tragédia. As autoridades falharam ao tentar eliminar os 8 terroristas e salvar os 9 reféns. Alguns terroristas mataram os reféns nos momentos finais. Alguns morreram baleados, outros por uma granada em um helicóptero. Quando a poeira baixou, os terroristas haviam matado 8 reféns, enquanto o 9º morreu por inalação de fumaça. Enquanto isso, 5 dos terroristas foram mortos e um policial alemão perdeu a vida. Alguns dias depois, em 8 de setembro de 1972, quando a poeira baixou de toda a aprovação, Israel decidiu partir para uma ação militar. Eles atacaram bases por ar e terra na Síria e no Líbano em ataques de retaliação, mirando alvos supostamente associados à Organização para a Libertação da Palestina. O bombardeio de vingança de Israel foi bem sucedido em eliminar cerca de 200 militantes da OLP em 10 bases. 11 civis também foram mortos nos ataques aéreos. O fato sombrio de que todos os reféns perderam suas vidas indicava que algo tinha dado muito errado na operação de resgate, levando a Alemanha Ocidental a abrir uma investigação sobre o ocorrido. O relatório foi estruturado em 3 tópicos: segurança nas Olimpíadas, negociações com terroristas e tentativas de resgate. O relatório da Alemanha Ocidental concluiu que, apesar de problemas com a intenção dos terroristas, a recusa de Israel em libertar prisioneiros e condições operacionais, a situação era inevitável e não houve punições ou afastamentos. Caso encerrado. As autoridades trancaram os documentos da crise e encerraram o assunto. A falta de transparência levou muitos a suspeitar de encobrimento pela Alemanha Ocidental, alegando que autoridades sabiam do ataque, mas ignoraram avisos. As famílias das vítimas passaram anos buscando informações e justiça da Alemanha Ocidental, até que finalmente chegaram a um acordo em 2022, 50 anos após o ataque. A Alemanha iniciou uma nova investigação sobre o massacre e pagou um total de 28 milhões de euros aos familiares das vítimas. Os Jogos Olímpicos foram retomados poucas horas após pessoas serem feitas reféns na Vila Olímpica, em uma decisão controversa. Caramba, você consegue imaginar ter que se concentrar no salto com vara enquanto tudo aquilo estava acontecendo? E para piorar, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Gilles COI, Avery Brundage, queria que os reféns fossem retirados da vila para não atrapalhar os jogos. Muito compassivo da sua parte, Brundage. No entanto, os oficiais do COI tomaram a decisão e ajustaram o curso. Os jogos foram pausados por 24 horas em homenagem às vítimas. Mas apenas por 24 horas, os oficiais afirmaram que o terrorismo não deveria vencer o espírito olímpico e que os jogos continuariam. Se você viu a série O Gambito da Rainha, na Netflix, provavelmente já conhece o grande mestre de xadrez Bobby Fischer.
Enquanto mídias como O Gambito da Rainha se inspiraram em sua vida, a verdadeira história de Bob Fischer é muito mais estranha do que a ficção. Hoje, vamos explorar a fascinante e bizarra vida de Bob Fischer. Beleza, vamos montar o tabuleiro. Imagine isso, o ano é 1943, na grande cidade de Chicago. Este é o dia em que Bob Fischer entra no palco mundial. Infelizmente, ele não conseguiu o passe dos bastidores. Foi mais para a arquibancada de outro estádio. A mãe dele, Regina, era originalmente de Moscou. Com um QI maior que o de Einstein, ela se tornaria uma renomada biofísica. Naquela época, infelizmente, ela não tinha uma casa fixa. Mas ela não deixava a vida usá-la como peão. Ela viajou por vários lugares até chegar ao Brooklyn em 1949. Anos depois, seu filho se fascinaria pelo xadrez. Primeiro jogando com sua irmã, depois estudando um livro de partidas de xadrez que encontrou durante as férias. Em 1956, o jovem Bob usou seu gênio para se tornar um prodígio do xadrez. Aos 13 anos, ele foi coroado o mais jovem campeão júnior americano. Ele continuou vencendo. Sequência de vitórias, tornando-se o mais jovem detentor do título de grande mestre com apenas 15 anos. Caramba, com 15 anos! Muitos já se acham sortudos só de conseguir falar um minuto com quem gostam sem suar frio. Algumas pessoas já nascem gênios, como Nikola Tesla, Marie Curie e Michael Bay. E apesar de todas as suas esquisitices, Bob Fischer era um deles. Enquanto estudava na Erasmus Hall, no Brooklyn, Fischer fez um teste de QI, e algumas fontes afirmam que ele alcançou até 195 pontos. Mesmo com toda essa inteligência, Bob Fischer não era um bom aluno. Na escola, ele tirava notas D com frequência e não se encaixava socialmente. Com sentimentos de isolamento, não foi surpresa quando ele decidiu abandonar os estudos. Em 1960, ele nunca foi para a faculdade, nem frequentou nenhuma outra instituição acadêmica. Claro, se você fosse um grande mestre de xadrez aos 15 anos, provavelmente também pularia a faculdade. Fischer dominou o xadrez durante quase toda a sua vida e carreira. Mas em 1972, em Reykjavik, na Islândia, ele encontrou seu maior desafio contra o campeão mundial de xadrez, o soviético Boris Spassky. Dizer que o campeonato foi importante seria um eufemismo. Além das óbvias ramificações da Guerra Fria desse confronto, a União Soviética dominava o jogo internacionalmente há mais de 30 anos, considerando o xadrez um exemplo brilhante de sua superioridade intelectual comunista. Fischer, no entanto, era crítico em relação aos soviéticos, acusando os jogadores soviéticos de empatarem deliberadamente suas partidas. Ele também exigiu que os oficiais proibissem câmeras e realizassem a partida longe dos olhares curiosos dos espectadores. Os oficiais se recusaram. Então, Fischer ficou irritado e perdeu de forma imprudente sua primeira partida. Depois, ele chocou o mundo ao desistir da segunda. Com o campeonato em disputa, Fischer se preparou para voltar aos Estados Unidos de avião. Nesse momento, entre outros, o secretário de Estado Henry Kissinger o incentivou a seguir jogando. Com Spassky aceitando jogar a terceira partida em uma pequena sala nos fundos, o torneio continuou. Quem diria que Kissinger gostava tanto de xadrez? Ele realmente usa óculos enormes. Nos 8 jogos seguintes, Fischer venceu 5 e empatou 3. Conquistando a 12,5 a 8,5. Ele se tornou o 13º campeão mundial e o primeiro americano a vencer desde 1886. Bob Fischer era meio que o onde está o Wally do mundo do xadrez, incrivelmente famoso, mas quase impossível de encontrar. Após sua vitória em 1972, Bob Fischer se recusou a jogar pelas regras oficiais em sua próxima defesa contra Anatoly Karpov. Então Karpov recebeu o título por desistência e Fischer sumiu do mapa. Ao recusar entrevistas e questionamentos oficiais, ele abriu mão dos milhões de dólares em patrocínios que o título de campeão mundial de xadrez trazia.
mas ele doou uma boa quantia de dinheiro para seu televangelista favorito. Fisher renunciou ao judaísmo nos anos 1960 e se tornou um devoto de uma seita religiosa conhecida como Igreja Mundial de Deus. Esta seita daria trabalho até para Jerry Falwell, com seu dinheiro sujo. Como muitos programas de televangelismo cristão fundamentalista surgidos no sul da Califórnia, essa igreja fazia previsões apocalípticas bem sérias. E Fisher não era só um fã casual. Ele deu a eles $61 mil do prêmio que ganhou em 1972. Mas assim como acontece com a maioria dessas seitas, as coisas desandaram. O pastor Garner Ted Armstrong costumava ser flagrado em atividades contrárias à igreja. E Fisher ficou tão desiludido que deixou de contribuir financeiramente para a causa deles. Quando Fisher aparecia em público, seu comportamento ficava estranho. Ele se mudou para a Califórnia, onde foi confundido com um assaltante de banco e preso por vadiagem. Mas quem nunca foi detido injustamente por um crime grave, não é? Ele até escreveu sobre isso em um ensaio de 1982, intitulado Fui Torturado na Cadeia de Pasadena. Johnny Cash deve ter ouvido isso e pensado, poxa, esse é um ótimo título. As descrições de Bob Fisher o retratam como delirante e paranoico. Ele reclamava do governo dos Estados Unidos, se entregava-se a teorias da conspiração e ignorava sanções internacionais por capricho. Mas talvez houvesse mais nessa história. Acontece que Bob Fisher e sua mãe estavam sob vigilância do FBI desde 1942, e o arquivo da mãe de Fisher tinha mais de 750 páginas, maior do que qualquer livro que estamos dispostos a ler. A mãe de Bob Fisher nasceu na Suíça, mas era descendente de russos e alemães. Ao ler cartas sobre suas crenças de esquerda, um informante do FBI suspeitou que seu círculo era composto por comunistas. Após sua morte, jornalistas tiveram acesso ao arquivo do FBI dela, que mostrava que Bob também estava sob vigilância do FBI, com o órgão considerando-o um possível recruta da KGB. Claro, essa possibilidade parece risível, já que Fisher era anticomunista e desprezava os soviéticos e seu governo. Você viu como ele tratou o campeão soviético? Aliás, das várias histórias interessantes sobre Bob Fisher, só uma envolve tratamento dentário. Segundo o biógrafo Frank Brady, Fisher removeu as obturações dentárias por motivos periodontais convencionais. Há uma lenda urbana, apoiada por Ron Gross, de que Fisher fez isso para evitar que os soviéticos transmitissem sinais de rádio manipuladores. Gross comentou isso sobre seu amigo. Notei que ele protegia a boca e contou que fez um trabalho dentário. Pediu ao dentista para remover todas as obturações. Eu disse, Bob, isso vai estragar seus dentes. Você colocou plástico nos buracos? E ele disse, não coloquei nada. Não queria nada artificial na minha cabeça. Ele leu sobre um homem ferido na Segunda Guerra Mundial com uma placa de metal na cabeça que captava vibrações e possivelmente transmissões de rádio. Ele disse que isso poderia acontecer também com metal-nus. Parece improvável que Fixer fosse um espião soviético, já que era tão paranoico com ser espionado pela Rússia que pode ter mandado tirar todos os preenchimentos de metal da cabeça. Fixer abandonou o mundo do xadrez competitivo por quase 20 anos, mas em 1992, um empresário misterioso e amigo do autocrata Slobodan Milosevic concordou em oferecer $5 milhões para patrocinar uma revanche entre Spassky e Fixer na Iugoslávia. Na revanche, Fixer superou Spassky, que já não estava entre os melhores. Embora tenha ganhado cerca de 3 milhões, fez um inimigo dos Estados Unidos, governo que estava sancionando a Iugoslávia por sua violência genocida. Mas Fixer não se importou. Na verdade, ele cuspiu publicamente na Carta do Tesouro dos Estados Unidos, que o alertava sobre as consequências de participar da partida. Bob Fixer, o lhama humano do xadrez. E ele ainda não tinha parado de cuspir nas coisas. Os eventos de 11 de setembro de 2001 vão permanecer em nossas mentes como uma das maiores tragédias dos Estados Unidos. Mas havia pelo menos uma pessoa que achou que isso foi algo bom, Bob Fixer. Apenas algumas horas após o ataque devastador, Fixer ligou para uma pequena estação de rádio filipina para uma entrevista ao vivo, dizendo que a tragédia era uma notícia maravilhosa e que ele aplaudia o ato.
Mas sua tirada não parou por aí. Ele opinou que os judeus eram responsáveis por provocar os ataques. Seus comentários serviram como um dos últimos pregos no caixão de sua reputação e o assombrariam pelo resto de sua vida. Após a infame partida na Iugoslávia, que violou uma ordem do presidente George H.W. Bush, Fisher tornou-se um homem procurado. Seu passaporte foi cancelado em 2003 e, em seguida, foi emitido um mandado de prisão contra ele. Assim, Fisher se mudou, ou melhor dizendo, fugiu pelo mundo. Ao tentar sair do Japão, foi detido pelas autoridades a pedido do governo dos Estados Unidos. Nesse momento, Fisher implorou ao parlamento islandês que lhe concedesse cidadania e o tirasse de uma prisão japonesa. Levou mais de 9 meses, mas a Islândia cedeu e o tornou cidadão. Lá, o ex-campeão de xadrez viveria o resto de seus dias antes de morrer de insuficiência renal em 2008. Ele tinha 64 anos, igual ao número de casas em um tabuleiro de xadrez. Quando Bob Fischer morreu, deixou cerca de 2 milhões de dólares de sua carreira no xadrez, iniciando uma disputa judicial pelo dinheiro. A ex-namorada de Fischer, Marilyn Young, declarou que sua filha Jinky era filha biológica de Bob Fischer e entrou com ação de paternidade. Marilyn Young e Fischer ficaram juntos nas Filipinas, mas quando ele morreu, já era cidadão islandês. Sem testamento, pela lei islandesa, a menina de 9 anos teria direito à herança de Fischer. Mas isso só seria válido se ela fosse realmente sua filha biológica. Então as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Uma mulher japonesa, Miyoko Watai, afirmou que ela e Fischer se casaram em 2004, o que lhe daria direito à herança dele. 2 sobrinhos processaram, alegando que o casamento não era legal e que, sendo os parentes mais próximos, tinham direito exclusivo ao dinheiro de Fischer. Como isso terminou? O tribunal islandês autorizou a exumação dos restos de Bob Fischer e um teste de DNA confirmou que Jinky não era sua filha biológica. Depois, a Islândia declarou que o casamento de Fischer com Watai era legal e rejeitou a reivindicação judicial de seus sobrinhos. Um final complicado para um jogador de classe mundial. E você, o que acha? Qual é a sua opinião sobre a história de Bob Fischer? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir outros vídeos do Weird History.